Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Está iniciando mais um Papo de Grilo hoje com dois torcedores do Flamengo. O primeiro é o Tosa. Ele criou um dos primeiros blogs do Flamengo, iniciando lá em 2008 e 2009. Hoje ele já soma 7 na carreira. Além disso, nós temos o Vitor Pimenta, para quem não conhece. Vitinho, ele foi presidente da Raça, fundador da Urubuzada e está trazendo duas histórias sensacionais e contando um pouco da vida dele também dentro de torcida organizada. Assiste até o final. Se tu não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, que hoje o papo tá brabo demais. Solta a vinheta, paizão. Fala, Tosa! Querido, muito obrigado pela sua participação, primeiramente. Antes de você se apresentar, eu já vou falar que eu sou um fã seu já de muitos anos, desde a época do blog da Urubuzada, que não é da torcida, né? Mas eu acabava fazendo essa associação e eu, com 12 anos, que fugia de casa para assistir jogo, não tinha uma referência muito grande a não ser o lance, mas tinha que pagar. Então eu tinha o blog da Urubuzada que trazia o Flamengo para dentro das off-rios. Então, cara, começa aí se apresentando pro resto da rapaziada que ainda não te conhece. Bom, fala aí, Grilo, beleza, galera? Boa tarde, boa noite, bom dia, a hora que a galera for assistir. Pra mim é uma honra estar aqui contigo, cara. Muito legal saber que você acompanhava a gente. Cara, eu brinco com essa coisa de internet e Flamengo desde 2009. Comecei no Twitter, que é a plataforma que eu uso até hoje, que é o que eu gosto mais. E aí fui convidado para participar do Papo de Urubu, que era um dos primeiros podcasts de Flamengo, assim, né? Mais conhecido, que era com o Miro Leib, o Snarf, o Gil, como convidado. Depois virei fixo. Depois dali, aí foi loucamente, assim, fui pro blog do Urubuzada, como você falou com o meu amigo Fábio Gil, a gente fez uma dobradinha lá, que ele escrevia. E foi ali que eu meio que tive a ideia de fazer o programa de debate, né? Que eu até brinquei com o nome, porque era Twitch Cam, né? E como era Tosa, aí botei Tosa Cam e acabou virando Tosa Cam e foi até então. Bom, dali eu fui... A gente criou o DNA Rubro Negro, aí juntou o pessoal do Papo de Urubu com a gente, né? Do blog Urubuzada, virou DNA Rubro Negro. Depois eu saí, acabei sendo convidado para ser colunista do Flamengo Net, que era talvez o grande site de colunistas, assim, de gente que falando de Flamengo. Tinha muita gente famosa, conhecida, o Arthur Mullenberg, o Dão Tavares, o Pedro Asberg, a galera grande, né, que enfim, que tava no meio do Flamengo. E aí dali, quando eu fui pra lá, na verdade, em 2012, o Alex Soteiro, que era um dos que ele chamava de Conselho Jedi lá do site, falou assim, cara, por que você não volta com a Tosa Cam e tal, que era um programa super legal com a galera do Flamengo Net. Então foi meio que... Eu fiz isso porque eu não gostava de escrever, que eu tenho um problema... Porque eu fui alfabetizado em inglês, então até hoje eu tenho um problema com português, em escrever em português, sabe? Assim, eu tenho erro de concordância, algumas besteiras gramaticais que, apesar de, assim... Eu tenho muita insegurança, na verdade. Aí, bom, eu falei, cara, eu faço em vídeo minha coluna. Ele, cara, por que você não volta com o Tosa Cam e tal? A gente voltou. E aí depois foi dali em diante. Aí eu acabei saindo depois do Flamengo Net, quando o Flamengo Net não saiu, o Flamengo Net acabou. E eu continuei com a Tosa Cam. E a Tosa Cam ficou super famosa em 2012, quando a gente efetivamente colocou botou a chapa azul pra galera de fora do Rio conhecer o Flamengo, que era candidata a presidência em 2012, né? Que fez a grande revolução do clube, né, de 2013 em diante. E dali fomos embora. E aí, enfim, foi até agora há pouco, quando a gente mudou o nome de Tosa Cam para Pilastra 41, porque eu também queria um pouco me dissociar da personalização, sabe? Porque não sou só eu, sou eu, Pablo dos Anjos, que é um jornalista, e a gente, meu parceiro de muitos anos. E aí a gente fala, cara, vamos fazer a Pilastra 41, que tem mais a ver com a gente, tem a ver Maracanã, Flamengo, onde a gente vê o jogo, então a gente acabou criando a Pilastra 41 e assim falei muito, né? Desculpa até. Nada. Mas a ficha corrida é essa mesmo, não tem jeito. Nada, a gente tá aqui exatamente para te ouvir, meu irmão. E até Pilastra 41, né? A referência de vocês eu fico sempre do lado. Pilastra 40, setor 40, cadeira 13, que é o lugar da sorte, não tem jeito. É isso aí. Daquela forma. Então, meu querido, já vou aproveitar, já vou te perguntar qual que você acha que é a representatividade, né? Você teve aí para as off-rios, mas qual a representatividade hoje que o Flamengo tem para com esses torcedores, seja do Rio, seja off-rio?
Não, assim, eu acho que o Flamengo é importante pra caramba. Falando agora em contexto de pandemia, né? Você tá quase 2 anos aí enfurnado em casa, e com a galera em casa, e longe do Flamengo. Rede social e Flamengo hoje é super importante, então assim. Você ter o Flamengo perto de alguma forma, né? Se aproximar o Flamengo, a rede social fez muito isso. E era a ideia lá do início, minha ideia do início, como você falou muito bem, a minha ideia de início era realmente aproximar o Off Rio do clube. Então por isso que fiz muita transmissão, ninguém fazia isso, cara, sempre fui meio maluco. E aí pegava minhas coisas lá, computador, e lá e transmitia lá, roubava o Wi-Fi de onde tivesse, porque não tinha 4G, nem 3G era bom. E aí a gente fazia isso, e aí, cara, sempre foi isso. Então, assim, quando o clube começa a engajar efetivamente em rede social e aí você aproxima demais a torcida. Então, eu acho que a representatividade é gigante dentro do meio, assim, né? E principalmente do Off-Rio, né? A torcida Off-Rio do Flamengo, 80% Off-Rio, ela é de fora, né? Então, eu acho que, inclusive, o clube trata mal, exagero, mas o clube não vê como deveria o torcedor Off-Rio, essa é a minha visão. Que eu já fui Off-Rio por algum tempo, então eu sei bem o que é isso. Né? Então, acho que, cara, muito grande, assim. Hoje é a válvula de escape aí de muita gente. A minha, hoje, falando em contexto de pandemia de novo, a minha é o Flamengo, né? Não tem jeito. Hoje melhorou pra caramba, né? Eu já vou até aproveitar, vou emendar para perguntar qual foi o seu maior desafio com o Flamengo, como blogueiro, né, dentro do Flamengo, pelo Flamengo, se isso ajudou, inclusive, a impulsionar a sua carreira. Então, eu virei conselheiro, eu fui sócio do Flamengo, fui sócio do Flamengo com meu pai, muito tempo atrás, em 83, 82. Depois, quando a gente saiu do Rio, meu pai acabou não deixou pra lá, o título ficou meio perdido. E aí eu voltei a ser sócio do clube em 2011, antes da eleição de 2012. E aí depois virei conselheiro em 2014, mas assim, eu quero dizer, mesmo com essa facilidade, entre aspas, de você ser sócio, o clube, antigamente, não dava caminho nenhum era irrestrito para blogueiro, era sempre muito porta fechada. Então assim, era mídia hegemônica comandando tudo, né? Podia tudo, rádio, TV, impresso. Quem era de internet na época era que eu chamo de mídia independente ou mídia, enfim, a gente não podia nada, cara, assim, era bizarro. E aí o Flamengo começa a entender isso bem depois, principalmente na segunda gestão do Eduardo, quando entrou o Kiber, né, o Antônio Tabet como VP de comunicação. Ele com um atino de internet pra caramba, ele começa a fomentar isso e habilitar a mídia independente para dentro do clube, né? E isso hoje é o que é. Hoje a mídia independente está na mesma caixinha do jornalismo lá, do setorista. Então o cara que tem o canal dele, que está registrado, ele vai lá tranquilamente, tem o mesmo espaço de pergunta. Então assim, a dificuldade no início era muito grande por isso. Assim, a entrada era muito visto como marginal, sabe? Marginal que eu digo a margem mesmo. Esse cara aí... Pô, né, jornalista, quer vir aqui encher o saco, nessas coisas todas, tem muito. Tinha pouco na época, hoje tem um monte, uma galera que faz um trabalho incrível. Mas era esse o grande problema, eu acho. E, cara, hoje, eu acho que a dificuldade pra mim é conseguir conciliar meu tempo no trabalho com os afazeres, né? Eu participo de bastante lives, assim, sou bastante convidado para lives e tal, e quando eu consigo... conciliar esse tempo é muito difícil, sabe? E ainda mais, mesmo fazendo home office, é bem difícil. Mas eu acho que é isso, cara. Hoje em dia é isso bastante, mas a dificuldade mesmo é tempo. Agora vai ser bem rápido, é um bate-bola que Vamos eu vou fazer, beleza? Então eu vou começar com a primeira pergunta, que é: qual foi o seu maior jogo com o Flamengo ou pelo Flamengo, né? Cara, eu tenho vários, assim, é difícil falar um, mas o que, assim, eu sempre cito esse jogo, que é a primeira vez que eu me entendo estando dentro do Maracanã, sabendo o que estava fazendo. Eu vou ao Maracanã desde 77, quando eu tinha 4 anos, meu avô rubro-negro me levava, mas eu entendo onde eu tô em 83, Flamengo e Corinthians, assim como o Flamengo, Campeonato Brasileiro de 83, no show do Zico. E essa é a primeira vez que a minha memória entende onde eu tô, e eu busco na memória, esse jogo, assim, é marcante para mim, impressionante. Então acho que esse meu jogo favorito, assim, né? Qual outra pergunta você fez? Desculpa. Não, era essa.
Era só Ou era essa isso só? e agora vem a próxima. Ah, tá. Tá. Agora eu quero saber qual foi a maior loucura que você fez pelo Flamengo. Cara, tive várias loucuras, mas a mais próxima, eu acho que lembrando de 2019, foi pintar o cabelo em cada promessa de pintar o cabelo em cada classificação do Flamengo de rodada, né? Na Libertadores. Então, o Flamengo classifica, tem um jogo lá contra o Emelec, perde 2-0, é um jogo muito difícil na volta. O Flamengo classifica, eu falei, se classificar, eu descolori meu cabelo. Classificou, descolori. Fiquei cabelo branco, louro, meio louro e tal. Aí, bom, beleza, o Flamengo pegou o Inter, se ganhar eu fico cabelo vermelho. Pumba, ganhou, cabelo vermelho. Pegou o Grêmio, se ganhar, cabelo azul. Pumba, ganhou azul. E aí na final eu falei, bom, como é que eu vou pintar de quê, né? River Plate, branco e vermelho não faz sentido. Falei, quer saber, vou pintar de vermelho e preto. Se ganhar metade vermelho, metade preto, e foi o que dito e feito, foi o que aconteceu. Mas teve outras loucuras, de viagens loucas, enfim, mas eu acho que essa que assim, mais marcante, mais atual, assim, já mais velho, já mais tarimbado, né? Eu acho que essa é bem louco, né? Acabou que arriscou e deu certo no final. Mas em 2020, tu fez a mesma coisa ou não fez? Não. Não. Em 2020 a promessa que eu fiz foi não beber refrigerante de cola para não fazer propaganda por 6 meses, que é um dos meus maiores vícios. E tô eu aqui sofrendo, falta ainda mais um mês e pouco. Mas tô lá, tô seguindo firme. Quem for torcedor do Flamengo de verdade vai estar pedindo pra tu pintar o cabelo dessa vez, né? Não adianta, nesse ano estão pedindo na Libertadores. Mas aqui, já vou pular pra... Tomara, né? Vamos ver. Se o Flamengo vai passando, eu vou pintar de novo. Sim. Então, vamos pular agora pra próxima pergunta. Agora eu acho que vai descer mais um clima. Qual foi sua maior indignação com o Flamengo nesse meio tempo? Desse tempo que você tem de Flamengo? Cara, eu acho que a que mais me doeu no curto período foi a forma como o clube tratou a sua maior tragédia na história, que foi o incêndio no Ninho do Urubu. A forma fria como tratou do caso quando ele estava, depois dele ter acontecido, e deixando relegado as rédeas da justiça, falando muito pouco disso, inclusive, como se botou lá aquele lacinho de luto, não falou mais nada. Então o Flamengo, quando ganhava os títulos importantes, o Flamengo não citava os meninos do Ninho, não citava os garotos do Ninho, não citava. Isso me indignou muito, assim. Eu acho que faltou humanidade pro clube nesse momento, né? Não é porque eu sou oposição à diretoria, eu sou efetivamente oposição à diretoria, mas assim, faltou isso, eu acho, sabe? Um ano tão duro que começou com um acidente da nossa história, né? Uma tragédia da nossa história, e depois virou um ano, talvez, um segundo maior vitorioso da nossa história. Então, assim, o Flamengo deveria, sem dúvida nenhuma, inclusive, dedicar todos esses títulos aos garotos do Ninho que partiram naquele acidente horroroso, né? Isso me indignou muito, sabe? Era humanizar mesmo, faltou isso. Uma outra coisa importante que aconteceu, ou que não aconteceu, o Flamengo não fez um memorial, por exemplo, onde teve o acidente. Continuou com o estacionamento como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, para mim é um absurdo dos absurdos, sabe? Enfim, isso para mim me indignou muito. Tem outras ainda mais atrás, mas a gente conseguiu sobrepor elas, que tem a ver com gestão, mas essa aí para mim foi talvez a que mais me doeu assim nos últimos tempos, sabe? Mais de qualquer derrota que o clube teve, mais de qualquer outra coisa, sabe? Assim, foi muito triste, sabe? Como o clube não foi humano como deveria ter sido, na minha opinião. Naquela época foi dedicado somente bandeiras, né? Eu fui até chamado para fazer essa homenagem dos garotos do Ninho. E aí eu cheguei cedo no Rio pra gente colocar o santinho junto com a bola branca, e teve a cantoria também, mas ficou realmente por isso mesmo. E quem é flamenguista de verdade e não ficou indignado com aquilo, eu particularmente não conheço nenhum, e acredito que você também não. Não, assim, isso foi uma festa da torcida, né? Não é o clube que foi lá, não, vou fazer aqui, foi uma festa da torcida, como bater palma aos 10 minutos, por exemplo, do jogo, enfim. Então, assim, isso é o que mais me indigna, sabe, Grilo? Assim, isso até hoje, assim, eu acho que o Flamengo ainda peca demais, a diretoria peca demais, trata como se fosse um acidente comum, e não é um acidente comum, pelo amor de Deus. Isso está marcado na história do clube, inclusive
o grupo político que eu faço parte, a gente fez uma emenda ao estatuto do todo dia 8 de fevereiro ser o dia que o Flamengo não jogasse, que só reverenciasse os meninos, lembrasse da tragédia, mas, por exemplo, não jogasse. Não foi para frente, infelizmente. Né? Mas Enfim. é isso. Infelizmente, vamos ter que jogar o clima lá pra cima, apesar de não deixar essa história pra trás. Mas eu vou Sim. perguntar agora qual foi sua maior alegria com o Flamengo, né? Cara, eu tive tantas assim e eu acho que o ano de 87 é muito especial pra mim. Foi o primeiro ano que eu comecei a ir ao Maracanã, ia viajar e sem meu avô. Meu avô já não ia mais. Não podia ir mais, minha avó não queria que ele fosse, né, que ele já estava mais um pouco mais velho. Apesar de meu avô ter ficado com a gente aqui até os 100 anos, né? 100 anos e um mês, ele viveu 100 anos e um mês. Mas na época minha avó era cheia de neurose, não deixava ele ir. E aí foi o primeiro ano que eu ia ao Maracanã com os amigos e viajei 2 vezes para ver o Flamengo. Uma delas foi contra o Bahia, que o Flamengo ganhou 2-1 lá em Salvador, na Fonte Nova. E a outra foi o jogo Flamengo e Atlético Mineiro, aquele 3-2 na semifinal de 87. E aí ali começou meu amor pelo Renato, além do Galo, obviamente, mas meu amor pelo Renato até hoje ali. Então assim, é muito especial aquilo, mas cara, não tem como tirar 2019 de novo dessa história, né? É, eu tava quando o Flamengo foi campeão da Libertadores em 81, mas eu não lembro de nada, assim, né? Não lembro de zero. Meu avô me levou, ia com meu avô, meus tios, mas não lembro, eu era muito novo. 2019, eu não tava lá porque eu tava fazendo o jogo lá na Globo, inclusive, pra web, lá eu fiz o jogo e não pude estar em Lima, nem no Maracanã, por exemplo, que foi maravilhoso, foi legal pra caramba. Mas, cara, foi uma das emoções que eu tive, assim, maiores, assim. Primeiro, lembrar do meu avô, e eu lembrava, assim, eu queria falar pra ele, eu vi, sabe? Eu vi o Flamengo campeão da Libertadores, é meio isso, assim, era uma coisa... E eu queria muito que ele estivesse aqui, sabe? E eu acho que é isso, cara. Eu acho que esses dois momentos aí, eu acho que o momento de 87 é muito. Principalmente o 3-2, né, da semifinal, que marcou muito. Foi a primeira vez ver o Flamengo em Minas, no Mineirão, que foi loucura. Meio de semana, meu pai deixou deixou matar a aula, foi uma confusão, é difícil isso. E depois o título da Libertadores, né, em 2019, que é inesquecível. Tosa, primeiramente, meu irmão, muito obrigado pela sua participação. Realmente foi muito incrível a sua história. Mas antes da gente finalizar, eu vou trazer uma outra Claro, pessoa que revolucionou dentro da torcida, né, do Flamengo, a torcida organizada em geral. Ele que para mim foi meu padrinho, hoje eu tenho o que eu tenho graças a esse cara. Então eu vou chamar aqui para nossa resenha Vitinho, Vitor Pimenta, mais conhecido como Vitinho. Vitinho, seja muito bem-vindo, meu irmão. Se apresenta aí. Fala, Grilo, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, a participação aqui. É uma honra para mim estar participando do teu programa aí, do teu canal. E eu sou Vitor Pimenta, 42 anos de idade, frequentador de arquibancada desde 1986, desde quando eu tinha 7 anos de idade. E estou aí até hoje, né? Torcida organizada desde 1992, já 29 anos, quase 30 aí no ano que vem. E estamos aí. Pô, foi até bom você começar já falando sobre isso. Eu já vou entrar nessa pergunta. Como é que foi para você essa história, né, de você começar com a torcida organizada? Como isso começou essa paixão? Porque primeiro você foi de uma torcida organizada, depois você fundou uma outra que revolucionou realmente dentro da arquibancada, principalmente em questão de festas. Até hoje esse fruto, né, a gente consegue colher aí, tendo os mosaicos sendo feitos por essa torcida, que é a Urubuzada, e completou agora inclusive 15 anos, né? Exatamente. Assim, eu comecei a frequentar Maracanã como eu falei, com 7 anos de idade, em 86. Até então, muito novo, né? Então não tinha muito interesse em torcida organizada naquele momento, por ser muito novo, ia com meu pai. Aí, mais ou menos em 88, ia fazer 10 anos de idade, ali comecei a frequentar arquibancada, porque até então ainda ia de cadeira azul, aquela cadeira ali atrás da geral do Maracanã, né? Porque era onde o menor de idade não pagava, era na cadeira. Depois liberaram para arquibancada, eu comecei na arquibancada e meu pai gostava de ficar ao lado da organizada por causa da... Quem não conhece o setor da torcida do Flamengo, o sol bate ali no jogo.
e aí ficava na sombra. E aí aquilo ali começou a me chamar a atenção. Eu era muito novo ainda, ia fazer 10 anos, me chamar a atenção. Depois eu comecei. Aí houve mais uma mudança no Maracanã, que os menores de idade começaram a entrar de graça de novo na cadeira azul. Aí eu voltei para a cadeira azul mais ou menos em 89, 90, ali, 1989 e 90. Só que aí, em 90, despertou meu interesse por torcida organizada. Então, qualquer jogo que eu ia, eu pedia para o meu pai ficar de frente, mesmo na cadeira azul, de frente para a organizada, de maneira que eu conseguisse ver a festa da torcida. Não podia ficar embaixo dela. Se eu ficasse embaixo, eu não conseguia ver. Eu pedia para ficar sempre do lado oposto e de frente, né, de forma que eu conseguisse ver, justamente porque aquilo ali já me fascinava. Então, ao longo dos jogos, eu via os jogos e, ao mesmo tempo, ficava vendo as festas da torcida, as torcidas organizadas do Flamengo. Isso me chamava muito a atenção, isso mais ou menos em 1990. E fiquei um tempo ali na cadeira, né? E aí, em 91, voltei mais ou menos naquela época para arquibancada, e aí em 92 não teve jeito. Eu pedi, eu ainda ia com meu pai, aí pedi, vamos dizer, autorização e que ele me levasse lá na organizada, e me filiei e entrei em 1992 na raça, e comecei ali, a partir dali, meu pai ficava ao lado ali ainda da torcida sentado, e eu ia já para o miolo ali, já ficava ali perto da bateria, já frequentando mesmo, né, todo jogo na torcida. Mas muito novo ainda, tinha 13 anos de idade, ia fazer 14 ainda naquele ano de 92. E aí aconteceu de você vir aqui em 2006, né, fundar a Sim, Urubuzada. aí assim, tive uma trajetória na torcida, como eu entrei em 92, aí em 95 Sim, já fiquei de monitoria do meu bairro, e em 96 assumi a sim. diretoria da torcida, era novo ainda, mas já fui diretor de bandeiras, já comecei, depois virei secretário-geral da torcida, aí em 2003 fui presidente, né? Aí em 2006, aí foi aquilo, eu e mais alguns amigos resolvemos sair e fundar a Urubuzada, assim, com o intuito de uma ideia diferente de torcida, né? A gente queria ter mais autonomia até para fazer coisas diferentes, meio que revolucionar a arquibancada mesmo do Flamengo, com festas novas, e ter mais uma autonomia que até então ele não havia tido anteriormente. A gente queria fundar algo novo, fazer algo novo, e aí fundamos em 2006, logo após o título da Copa do Brasil ali contra o Vasco, dia 1º de agosto. Sim. Tem até uma música clássica, né, que teve muita gente que não acreditou e a Urubuzada chegou aos 15 anos e realmente foi uma torcida que revolucionou até hoje, tem revolucionado na questão dos mosaicos. A gente tem visto aí mosaicos pelo Brasil inteiro nessa pandemia, e da Urubuzada ela sempre é um mosaico diferente, é um mosaico, por exemplo, da final do Carioca, né, que foi aquele mosaico que era um mosaico e na hora do título sobe um outro no meio daquele mosaico em 2 minutos que foi transformado. Sem dúvida foi um legado, é um legado que você deixou e tem deixado, tem passado de geração a geração. Essa nova galera tem uma inspiração muito grande em você. Isso a gente vê no dia a dia, a gente vê no Twitter da vida, a gente coloca o seu nome no Google, a gente vai achar histórias. E eu vou até aproveitar, né, para falar sobre, já que a gente vai falar sobre histórias, de você contar uma história, com certeza esse tempo todo, lá desde 92, né, dentro de torcida, mas antes dentro de arquibancada. Com certeza você tem várias histórias boas e queria que você compartilhasse uma aí com a gente, uma história que seja excelente, que leve ou torcida ou Flamengo, mas que mostre a paixão realmente que você tem aí pelo clube. A história tem bastante aí, assim, a gente frequenta desde desse tempo que eu falei aí, mas acho que essas histórias mais marcantes são as das viagens que a gente faz, né, atrás de Flamengo,
como eu falei, entrei em 92, mas comecei a viajar em 95. Em 95 comecei a viajar. Claro, ainda para lugares próximos, ainda aqui no estado do Rio de Janeiro, depois indo para São Paulo, Minas Gerais, São Paulo, né? E depois as distâncias começam a aumentar, né? E aí vira sem fronteiras mesmo. Então, tem algumas histórias bem interessantes em relação às viagens atrás do Flamengo. E em 2007, já na Urubuzada, né? O Flamengo estava um tempinho sem jogar Libertadores. Agora é comum, né? Todo ano o Flamengo está jogando Libertadores, então toda hora a gente viaja para fora do Brasil. Mas em 2007, desculpa, o Flamengo jogou na Bolívia, logo no primeiro jogo da Libertadores fora de casa, foi na Bolívia, lá em Potosí, a altitude de 4.000 metros, aquela loucura, né? Nunca tinha Bolívia eu não tenho muita experiência boa, não. Eu não gosto muito, não. Você conhece bem, exatamente, já passou por isso recentemente. Então, o Flamengo jogou lá, era uma coisa nova, até então, fui eu mais 2 amigos, para Potosí, aí foram, assim, 30 e poucas horas de viagem em 7 cidades, daqui para São Paulo, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Isso foi de avião, tá? Mas foram muitas escalas, conexões, dormindo em aeroportos. E aí, de Mato Grosso do Sul, fomos para Santa Cruz da Sierra, Santa Cruz, Cochabamba, Sucre. Ficamos baseados em Sucre e depois subimos para Potosí na hora do jogo, né? De carro. Voltamos de ônibus. Aí, quando acabou... Mas chegou lá com um frio... Apesar de ser... fevereiro ali, foi na época do carnaval, as vésperas do carnaval, chegou na hora do jogo, um frio danado, uma chuva. Eu nunca peguei uma chuva tão forte, acho que nunca peguei uma chuva tão forte e fria na minha vida. A temperatura devia estar 0 ali, próximo a 0, e com aquela chuva estava pior, o vento cortando, e a gente tentando pendurar a bandeira no alambrado, de luva, a luva já não aguentava mais, já tive que jogar fora porque não aguentou, a mão quase congelando. Isso, acabou o jogo, foi 2-2, o Flamengo perdia de 2-0, buscou um empate assim, heróico, e aí voltamos para Sul, todo mundo molhado, aquela roupa, temperatura baixíssima, quase com hipotermia, e aí fomos pro hotel, aí sim tomando banho, e aí começou a saga da volta. Isso, o jogo foi quarta-feira, já às vésperas do carnaval. E aí começou a saga da ida, começou na volta. Aí fomos de Sucre para Cochabamba, aí ficamos em Cochabamba umas 10 horas, chegou lá e em Cochabamba falaram que não tinha mais voo para o Brasil. Isso já era de quinta para sexta-feira. Falaram que a gente tinha que dormir, ficar na Bolívia o carnaval inteiro, que não ia poder voltar para o Brasil antes do carnaval, que não tinha mais voo. Aí conseguimos um voo lá, e aí voltamos para Santa Cruz, de Santa Cruz para... Isso tinha jogo, e a gente tinha que voltar porque tinha jogo do Flamengo no Carioca no sábado de carnaval em Moça Bonita, em Bangu, contra o Madureira, né? Aí voltamos aí fomos, mesma coisa, Santa Cruz, Campo Grande, São Paulo, Rio. Chegamos no Rio, de sexta para sábado, na madrugada de sexta para sábado, saímos de lá na quinta-feira de manhã, chegamos de sexta para sábado, quase 2 dias de viagem, foram 30 e tantas horas de viagem, para chegar em casa, praticamente só deixar as coisas, pegar as coisas, a bateria, as faixas da torcida e ir para Bangu e Moça Bonita, num calor, imagina um calor, num jogo 4 da tarde, em Bangu, aquele jogo da televisão, de um sábado de carnaval, 4 da tarde, estava 45 graus na sombra de Bangu, ou seja, a gente saiu de um jogo 0 grau para um jogo de 45 graus em 2, 3 dias ali, ou seja, um choque térmico e em poucos dias ali foi meio louco mesmo, entendeu? Uma loucura aí que eu nunca vou esquecer. Mas tem outros aí também. Pô, a gente fala aí de outros também. A gente tem que cancelar a Bolívia, mas se quiser entrar em outra, pode entrar. Pode contar aí. Agora, recentemente, teve, um pouco antes da pandemia, teve a viagem para o Catar, né?
para Doha na final, para o Mundial. Não foi só a final do Mundial, foram 2 jogos, né? Semifinal e final. Sim. Então, só assim, a gente vai buscando passagens mais baratas, porque sabe como é que é, né? Para poder ir para Doha não é toda hora que vai, e nem toda hora que vai ter condição de ir. Então, vai economizando daqui, economizando dali. Aí eu fiz uma loucura de comprar passagem que ia daqui para Holanda, do Rio para São Paulo. Na verdade, eu fui de ônibus para São Paulo, de ônibus para São Paulo, para Guarulhos, para o aeroporto, lá para ir para Holanda. Da Holanda, né, Amsterdã, eu fui para Barcelona, na Espanha, e de Barcelona para Doha. Mas nessas conexões, nunca saindo do aeroporto, só dormindo em aeroporto. Então, só na ida, durou 50 e poucas... Todo esse trajeto aí de ida durou 50 e poucas horas de viagem. Ou seja, foram mais de 2 dias viajando entre conexões e aeroportos. Eu dormi no aeroporto de Barcelona, em Amsterdã fiquei lá também umas 12 horas. Cheguei lá, o cara não queria me deixar, porque o pessoal chega lá na Europa, acha que tu vai ficar lá, entrar na União Europeia e ficar por lá. Eu tive que mostrar... E nunca mais voltar. A ingresso do jogo, aí eu falei que tinha final do Mundial, o cara não sabia. Final do Mundial de quê? Final Mundial de clube, de futebol. Aí eu mostrei ingresso no celular, aí deixou eu entrar na Holanda, de lá eu fui para a Espanha, e da Espanha fui para Doha. Só que na volta foi pior, porque o jogo lá foi já às vésperas do Natal. Eu queria estar no Natal aqui com o pessoal aqui de casa, né? Tinha que estar aqui, minha filha, minha mãe, meus pais, meus sobrinhos, irmã, no dia 24, né? Na ceia de Natal à noite, no dia 24. Mas a previsão era chegar aqui já no dia 24, porque o jogo lá foi dia 21, aí saí de lá no dia 20, saí de lá dia 21, de manhã, e a volta durou 60 e tanto, quase 62 horas de viagem. A volta demorou até mais, porque eu fui também de Doha para Barcelona, de Barcelona para Paris, e de Paris para São Paulo, de São Paulo para o Rio. E dormi em aeroportos também, em Barcelona, e dormi no aeroporto de Paris, fiquei lá naquele aeroporto gigantesco, lá me fiquei perdido naquele aeroporto lá, nunca vi um aeroporto tão grande na minha vida. Tinha até estação de metrô dentro do aeroporto lá, que você pega o metrô, o trem, sei lá, você vai de um terminal para o outro, fiquei perdido lá. Isso sozinho, né? Tanto na ida quanto na volta, sozinho. E aí, quando chegou em Paris, o voo de Paris para São Paulo atrasou. Aí eu falei, porra, vou perder esse voo de Na volta eu peguei, era um voo de São Paulo para o Rio já à noite, no dia 24. Falei, se eu não chegar a tempo em São Paulo, eu vou perder o voo de São Paulo para o Rio, vou ter que vir de ônibus à noite, eu vou chegar só de manhã no dia 25, no Rio de Janeiro. E aí já avisei o pessoal de casa que provavelmente nem contasse comigo para a ceia de Natal. Falei, nem conta comigo que eu acho que eu vou perder esse voo de São Paulo. Aí consegui chegar em São Paulo um pouquinho atrasado. Aí encontrei com um amigo já no aeroporto de São Paulo. A gente teve que trocar de aeroporto, porque chegou em Guarulhos, no Internacional, e fomos... aí pegamos um táxi ali, a gente falou, a gente está com horário para chegar no aeroporto de Congonhas, a gente tem um voo para o Rio daqui a pouco, e se perder esse voo, a gente perde a ceia de Natal. Enfim, e é perto, né? Só do outro lado da só cidade. Do outro lado da cidade. O cara falou, então tá, é com emoção ou sem emoção? É com emoção. Aí o cara foi rápido, correu lá, a gente chegou lá, faltando uma meia hora, já ia fechar o embarque lá, faltavam uns 35 minutos, meia hora, conseguimos pegar o avião e chegamos aqui 9h45, 10 da noite do dia 24. Daí eu peguei um Uber no Santos Dumont, consegui chegar na Tijuca, 10 e pouco, cheguei. O pessoal não estava nem contando mais comigo, nem sabia que eu estava chegando. Aí, quando eu abri a porta de casa, estava todo mundo na ceia ali. Eu consegui chegar aos 45 do segundo tempo. E aí tomei banho, me arrumei, fiquei pronto ali. O pessoal já na ceia ali. Também foi uma loucura aí que a gente fez para ir atrás do Flamengo do outro lado do mundo. Aquela loucura que nunca vai acabar, né? A gente sempre vai estar fazendo de novo e vai estar passando. Só essa pandemia que atrasou um pouquinho, deu para economizar um dinheirinho,
Pra gente não Exatamente. precisar mais ficar fazendo esses translados malucos. Eu falo isso. A gente parou um tempinho e economizou uma grana, e agora a gente espera que volte, né? Isso aí. Em breve, em breve. Vitinho, quero te agradecer, meu irmão. É porque a gente aqui acaba não prolongando tanto, mas já antemão quero te agradecer, assim como o Tosa também está aqui com a gente participando. Então vou pedir para você fazer suas considerações finais aí. Bom, eu quero agradecer a oportunidade aí. Como eu falei, é uma honra participar do teu programa aí, o Papo de Grilo. Mandar um abraço para o meu amigo Tosa também. A saudade do amigo, de frequentar o Maracanã ali ao lado dele. Ali. É um tempão que a gente não curte o Maracanã juntos. E é isso. Um abraço aí para todo mundo que está assistindo e um prazerzão participar aí com vocês. Tosa, quero te agradecer também, meu irmão. Muito obrigado pela sua participação. Faça suas considerações finais aí para a gente poder terminar. Pô, muito feliz de estar participando aqui, Grilo. Pô, muito legal. Precisando, estamos aí. Manda um abraço pro meu amigo Vitinho. Grande abraço. Saudade de você, meu amigo. Poxa vida, Maracanã tá fazendo falta demais. Valeu, tudo de bom pra gente. Show de bola, Tosa. Muito obrigado, meu irmão, pela sua participação. E já quero avisar todo mundo que ficou até agora aqui no canal que semana que vem vai ter uma setorista do São Paulo que vai estar com a gente contando também as histórias dentro da arquibancada. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa o sininho e toda terça-feira a gente vai ter um vídeo novo. Valeu? Então, paizão, chama a vinheta.